mais um dia que nós iniciamos o nosso estudo, o nosso devocional com Deus com muita alegria. Amém. Peço licença para adentrar na tua casa, no seu lar mais uma vez. Vamos estar elevando a Deus uma oração neste momento? Senhor Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor. Cumpre-me o teu querer e a tua vontade. Senhor, a palavra é tua, a mensagem é tua. E mais viva e eficaz que uma espada de dois gumes, Senhor meu Deus. Penetra, Senhor, nos corações e faz divisão entre a alma e o espírito. Senhor meu Deus, aonde essa mensagem chegar, aonde a tua palavra chegar, Senhor, que haja vida, Pai. Vida em abundância, Senhor, que onde há tristeza, que haja alegria, Pai. Ah, Senhor meu Deus, Pai, aonde há contenda, que o Senhor traga paz, Senhor. Aonde há, Senhor, divisão, que o Senhor traga, Pai, a união. Senhor, aonde existe enfermidade, que o Senhor venha com a sua cura, Pai. Senhor, aonde há lares destruídos, que haja restituição, Pai. Senhor, aonde há falta de amor, que o Senhor ministre o seu amor aos corações, Pai. É o teu Espírito Santo que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Senhor, em nome de Jesus, Pai, opera, Pai, o teu milagre, arranca a venda dos olhos, abre a visão, dá visão aos cegos, Senhor, entendimento e conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias, amém? Então, vamos estar dando continuidade nesse estudo que eu iniciei, na semana passada, mas eu não consegui concluir porque é um estudo longo, é um estudo profundo, amém? Então eu iniciei o estudo falando lá do princípio, onde Deus criou o homem, a sua semelhança, onde Deus criou a sua criatura e ele amou a criatura que ele criou, amém? Mas o homem ali, ele pecou contra Deus, amém? E quando ele pecou, houve-se a separação, a comunhão com Deus naquele momento foi quebrado, aonde o pecado entrou e a morte espiritual juntamente com o pecado entrou, e nós nos reconhecemos pecadores porque nós nascemos pecadores, somos a geração de Adão. E Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor, ele achou uma solução, que era enviar o seu Filho como mediador entre o homem e Deus. E Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Aonde superabundou o pecado, superabundou a graça através da vida de Jesus Cristo. Amém? Então Jesus, ele veio como mediador entre Deus e os homens, se fez pecador por nós, e pagou com preço de sangue pela nossa redenção, para que nós possamos ter vida e vida em abundância, com o Senhor Jesus. Amém? Pega a sua Bíblia e pega a sua palavra e vamos estar dando continuidade então a esse estudo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Jesus como nosso substituto. Amém? Foi o que Jesus fez, ele foi o nosso substituto. Amém? Então Jesus foi aquele que agradou o Pai, lá no seu batismo, lá quando João Batista iria batizá-lo, em Mateus 3,17 diz assim: eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado em quem me compraz. Então Adão e Eva não agradaram ao Pai, mas Jesus o fez. Logo, alguém redimido também pode agradar ao Pai. Amém? Somos redimidos através da vida de Jesus. Adão e Eva então romperam a amizade com Deus, quando questionaram, duvidaram e desobedeceram, a palavra de Deus. Então o pecado não entrou quando eles comeram a fruta proibida, o pecado entrou quando a dúvida surgiu no coração. Amém? Então aí que entrou o pecado, na dúvida, Eva duvidou da palavra de Deus. Amém? Então, por Jesus ter agradado ao Pai, aquele que escolhe a redenção também podem agradar-lhe na fidelidade. Então, Jesus disse-lhes lá em João 4,34: a minha comida é fazer, ou a minha vontade é fazer, a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Então, por ter sido essa a atitude de Jesus, esse também deve ser a atitude dos crentes. Quem são os crentes? Aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, aquele que crê em Jesus pode dizer com ele: o que me mantém forte, nutrido, balançado, em pleno desenvolvimento é fazer e realizar a vontade daquele que me enviou. Amém? Então nós não temos tempo de olhar para trás
ouvir mentiras, ficar desencorajado, né? Ou permitir que as circunstâncias atrapalhem o nosso processo. Podemos fazer a vontade do nosso Pai e finalizar sua obra, pois Jesus o fez. Amém? Então, também na dependência desse Deus. Lá em João 5,30 diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o mau juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Amém? Assim como Jesus falou, nós devemos falar, não é? Que eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai. Amém? Então, assim como Jesus não podia fazer por si mesmo, os cristãos não podem fazer por si mesmos também, né? Então, Jesus ele veio para cumprir a palavra, ele veio para fazer a vontade do Pai, a vontade daquele que o enviou. Amém? Então, assim como Jesus foi sempre o eco e o reflexo do Pai, os cristãos devem ser ecos e reflexos do Pai também. Assim como Jesus não agia meramente pelo que vinha à sua mente, mas em resposta ao Pai, os cristãos também devem responder ao Pai. Amém? Assim como Jesus não tinha outro propósito, destino, opinião, ministério ou sonho a não ser os do Pai, os cristãos não devem ter outro propósito, destino, ministério ou sonhos. Amém? Então, Jesus foi fiel a Deus, né? Jesus esteve na dependência do Senhor Deus, né? Jesus, ele esteve na obediência à palavra, né? E à vontade de Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. João 6, 38, 40. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Que último dia é esse? Em que Jesus virá buscar a sua igreja. Amém? E ressuscitará aqueles que estão mortos. Amém? Essa ressuscitação acontece espiritualmente, né? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E da morte para o pecado passamos a ter vida. Então ressuscitamos juntamente com Cristo. Amém? Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. Amém? Então ele tem autoridade para ressuscitar aqueles que estão mortos, seja espiritualmente ou seja fisicamente. Amém? Então os cristãos são a descendência de Deus, né? Deus deseja que o cristão não perca coisa alguma do que ele providenciou. Amém? Esse perfil o ministério expressa a vontade de que todo aquele que vê e ouve um cristão acredite em Jesus que o enviou. Amém? Então, na autoridade, em Lucas capítulo 4, Jesus demonstrou quem era. Quando Satanás foi a Jesus para tentá-lo, ele resistiu lembrando-se de quem era e do que Deus havia dito. Os cristãos resistem o diabo, lembrando-se de quem são e o que Deus tem dito. Porque Deus, assim como a autoridade estava sobre a vida de Jesus, a autoridade, o Senhor Deus deu a nós, né? A autoridade é dada a nós através da vida de Jesus, porque Jesus, ele restituiu, né? O governo, a autoridade que foi retirada das mãos de Adão, o Senhor Jesus restituiu e ele entrega nas nossas mãos. Ele entrega na mão de cada cristão, de cada crente. Amém? Então o diabo, ele foge da presença da verdade, pois ele é um mentiroso e ele não suporta a verdade. Então quando nós resistimos a ele, né, através da palavra, quando nós contestamos a Satanás através da palavra, ele tem que fugir de nós, assim como diz a palavra. Amém? Então assim como Adão encarou Satanás no jardim do Éden, Jesus também o encarou. A diferença é que Jesus venceu. Amém? Seguindo o exemplo de Jesus, os cristãos também vencem. Então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Jesus, aquele que levou os nossos pecados. Ele levou o pecado de toda a humanidade. Amém? Então verifica-se lá em João 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, como eu falei, né, ele veio como o Cordeiro, que no Antigo Testamento
se sacrificavam os cordeiros pelo pecado do homem, né? Havia o sacrifício do cordeiro. E Jesus veio como cordeiro e foi feito um único sacrifício pelos nossos pecados, pelos pecados de toda a humanidade. Amém? Em João 3,14 diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então a serpente representa o que? A velha natureza do pecado, que Jesus levou sobre si quando foi pregado na cruz. Amém? Em Hebreus 2,9 é revelado: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então o castigo do pecado é a morte, e por isso ele teve de ser experimentada, né, em nosso nome. Então foi dada a vida eterna a Jesus. Amém? Então, após levar o pecado da humanidade, ele recebeu a vida eterna. Não era suficiente que Jesus levasse o pecado da humanidade e experimentasse a morte física. Como substituto da humanidade, era necessário que Jesus também recebesse vida eterna. Ao próprio Jesus foi concedida a vida eterna, uma prova de que os cristãos devem recebê-la também. Amém? Então, nós recebemos vida através da vida de Jesus, né? E vida eterna. Então não é uma vida temporária ou momentânea, mas é eterna. Amém? Lá em Atos 13, 32 e 34 diz assim: e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais também a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Então, em um momento específico, né, a vida eterna foi dada a Jesus. Jesus, ele é o princípio e o fim, né? Pois ele é Deus, Emanuel, Deus conosco. Enquanto ser humano, ele esteve separado de Deus espiritualmente, encarou a morte, né? E ele morreu a fim de lidar com o pecado. Amém? Então, quando Jesus estava preso na cruz, em que ele diz Eli, Eli, lama sabachthani, né? Do hebraico. E o que quer dizer isso? Deus meu, por que me desamparastes? Porque naquele momento todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus. E ali Deus virou o rosto, ali houve uma separação, né, entre Deus e o Senhor Jesus. Amém? Então a vida espiritual, ela tinha de ser devolvida, né? E ele tinha de ser reconectado à fonte da vida, né? Então a vida espiritual do homem havia sido tirada, né? O homem estava em morte espiritual, e essa morte, né, essa conexão, né? O homem precisava ser reconectado à fonte da vida, não é? Através de Jesus, o homem foi reconectado à fonte da vida. Amém? Em Colossenses 1,18 diz assim: e ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a proeminência. Amém? Então Jesus, ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos e a receber a vida eterna. Jesus venceu a morte. Então Jesus, ele é um exemplo, né, para todo cristão, né? Inclusive na experiência do novo nascimento. Então lá em Hebreus 10, 12 diz assim: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelo pecado, já assentado para sempre à destra de Deus. Um único sacrifício, como eu falei, né? No Antigo Testamento, o homem sacrificava um cordeiro, né, pelos seus pecados, né? E não era um único sacrifício, eram muitos, eram vários sacrifícios, né? E Jesus, ele veio como cordeiro único, e ali foi realizado um único sacrifício. Amém? E hoje Jesus está onde? Assentado à destra de Deus, né? E daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, quem são os santificados? Nós, os remidos em Cristo, aqueles que aceitaram ser Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém? Então, na época em que isso foi escrito, né, lá em Hebreus 10, do 12 ao 14, as pessoas tinham o costume de sacrificar animais no templo, né, como eu falei, né, que era o cordeiro que era sacrificado pelo pecado do homem, né? Então a vinda de Jesus, como o cordeiro de Deus, requeria uma mudança radical e significativa no estilo de vida religioso das pessoas. Amém?
Então isso mudou também na vida do povo judeu, né, que não fazem mais sacrifícios com animais. Então, pelo que Jesus realizou, né, os cristãos eles foram aperfeiçoados. Amém? Então você é uma pessoa perfeita, né? Como eu falei já, Deus ele nos fez perfeitos, ele nos fez a semelhança dele. Amém? Então Deus ele nos vê dessa maneira. Nós nos vemos dessa maneira e o diabo ele joga, ele lança na nossa mente para que a gente não veja dessa forma, para que a gente nos veja como seres inferiores, como seres, né, que não tem nada de importante, seres que não são amados. Mas nós somos amados pelo Senhor Deus, né? Por mais que nós sejamos afastados da presença de Deus e que a gente não veja a esperança, né? Jesus é a nossa esperança. Deus, ele nos amou de tal maneira e deu o seu Filho, né? Porque ele ama a criação, porque tudo que Deus faz é perfeito e ele fez o homem com perfeição. Amém? E o que Satanás tem feito? Satanás tem denegrido, Satanás tem lançado na mente do homem que o homem não tem valor, que o homem não presta para nada. Amém? E não, Deus nos fez com perfeição. Amém? Ele nos ama e Ele quer que a gente entenda o valor que nós temos para Ele. Tão alto foi esse valor que foi pago na cruz com preço de sangue. Amém? Tão importantes e tão valorosos que nós somos para Deus e o quanto Ele nos ama. Amém? Então, você é uma pessoa perfeita, né? Deus vê dessa forma, né? E eu também vejo assim. Então é um engano considerar-se menos, né, do que isso, em virtude do sacrifício de Jesus. Amém? Então a graça de Deus foi fundamentada na justiça. Em Romanos 5:21 diz assim: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então o pecado reina no domínio da morte, amém? Mas a graça ela reina no domínio da vida, glória a Deus. A graça ela reina somente com base no julgamento. Deus lidou completamente com a lei, a justiça e o fundamento da redenção. Então no fundamento da justiça o amor pode ser edificado e produzido pela graça. Então a justiça é o fundamento da redenção e o amor a base do relacionamento. Todo relacionamento, a base de todo relacionamento é o amor. Amém? Amor e a confiança. Como eu falei, né? Lá no princípio a comunhão com Deus foi quebrada por quê? Porque ali existiu dúvida, ali foi quebrada a confiança, né? Então ali o relacionamento foi quebrado naquele momento. E Jesus ele veio como o substituto, ele veio como o sacrifício. Amém? Lá em Marcos capítulo 14 e 15. Amém? Então pode-se verificar que Jesus ele foi castigado, né, por Deus nos profetas. Então da opressão do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Veja a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo justificará a muitos, porque as iniquidades delas levará sobre si. E o Senhor Jesus ele levou, né, as nossas iniquidades ele levou no madeiro. Amém? Então, nos evangelhos, né, como eu citei ali em Marcos, é possível constatar Jesus sendo castigado pelos homens, né? Porque os homens julgaram a Jesus, né? Então Jesus ele também ele foi ali julgado, né, pelos homens ali, pelo sumo sacerdote Caifás. Depois ele foi julgado ali por Pilatos, não é? E lá em 1 Pedro 3,18 diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém? Então lá em Timóteo 3,16 diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, né? Então o verbo se fez carne e habitou entre nós, foi justificado em Espírito. Então Jesus foi Deus manifesto em carne, justificado em Espírito. E é exatamente o que se revela em nós como cristãos. Amém? Jesus morreu debaixo do julgamento, né? E ressuscitou vitorioso. Jesus foi rendido por causa das nossas ofensas e ressuscitou para a nossa justificação. Amém?
Então Jesus, o grande vencedor, e por isso que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele é o grande vencedor, amém? E lá em Colossenses 2,15 diz assim: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e ele triunfou em si mesmo, amém? Então Jesus, ele morreu como substituto da humanidade, né? Ele ressuscitou como Senhor. Jesus venceu Satanás em um combate digno. Então, como Deus é um Deus de justiça, né? E ele criou a Satanás. Ele não podia lutar com as forças dele, porque isso seria o quê? Injustiça. Então, ele enviou o seu filho, né? Para guerrear com Satanás aqui, como homem, não é? E como homem, o Senhor Jesus venceu a Satanás, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e venceu a Satanás aqui na terra, amém? Jesus tirou a autoridade de Satanás. Então a autoridade que foi que o homem deu a Satanás, Jesus veio e resgatou, tirou das mãos de Satanás essa autoridade. Mas basta que eu e você, nós saibamos que essa autoridade é sobre a nossa vida através de Jesus, amém? Então Satanás, ele não tem autoridade sobre a nossa vida. Quando nós temos Jesus na nossa vida, a autoridade é sobre nós, porque Jesus já tomou essa autoridade de Satanás e entregou a nós. E basta que a gente tenha essa consciência, amém? Então Jesus devolveu a autoridade àqueles que acreditam nele. Então basta que eu creia nele, que eu tenha uma vida com Jesus, amém? Aí a autoridade que o Senhor Deus está sobre a minha vida e eu posso derrotar a Satanás, amém? Então, concluindo essa comparação entre lei e redenção, né? Os cristãos, eles têm a redenção no lugar da expiação, né? Nós experimentamos a redenção dos pecados no lugar de um bode expiatório encobrindo o nosso pecado. Então hoje é o sangue de Jesus que encobre os nossos pecados, amém? É o sangue dele que nos purifica. Quando Deus olha para nós, o que ele vê é o sangue de Jesus sobre a nossa vida, porque Jesus é o substituto. Jesus foi o substituto, né? Jesus foi o mediador e é o mediador entre nós e entre Deus, amém? Então a remissão, né, remove pecado. Então Jesus pagou com preço de sangue, é o sangue dele quem remove o nosso pecado, amém? Glória a Deus. Então nós temos um novo nascimento, amém? Através de Jesus, né? E temos comunhão com Deus Pai, amém? Então tem comunhão com Deus Pai no lugar de uma contínua experiência de ofertas queimadas, ofertas de paz e alimentos. Então, tem autoridade no nome de Jesus no lugar de Urim e Tumim. Possuem os benefícios da mesa do Senhor no lugar da Páscoa. São filhos no lugar de servos. Então, para Deus nós somos filhos, né? Cordeiros ao trono de Cristo. Nós não somos servos. Servos nós somos para o diabo. O diabo é quem escraviza, né? O diabo é quem nos faz ser escravos dele, ser servos dele. E o ser humano não percebe que está sendo escravizado pelo diabo. Mas está sendo. Amém? Porque nós não podemos servir aos dois senhores, amém? Então, mas nós temos um Jesus, né, que ele veio como advogado. Jesus Cristo é o nosso advogado, amém? Glória a Deus por isso. Então, eu vou estar finalizando hoje. Amanhã, eu quero ver se amanhã eu consigo terminar esse estudo. E nós temos muitas novidades para esse canal, muita coisa nova que vai estar acontecendo. Estou muito feliz por isso, porque Deus a cada momento ele faz algo novo. Amém? Glória a Deus por isso. Quero deixar um poema aqui que diz assim: eu me levantei uma noite à altura do Calvário, onde penduraram o Filho do Homem. Ergui meus olhos aos céus estrelados, contemplei o plano de redenção. Vi a queda do cativeiro amargo do pecado, onde mergulharam a raça humana. Ouvi o gemido que o trono comoveu, e de graça o coração de Deus moveu. Vi o Filho imaculado ao lado de seu Pai assentado. Devidamente preparado, compartilhou da nossa natureza e pelo pecador morreu. Vi a árvore, ela morreu por mim. Vi a árvore, ele morreu por mim, pelo seu Deus desamparado. Vi o sangue, a rubra inundação, ensopando o relvado. Ouvi seu grito que penetrou na noite, o triste lamento do perdido. Meu Deus, ele beijou o açoite e pelo pecado pagou um custo terrível. Ouvi o lamento, os homens empalidecendo, a terra tremendo. A obra do pecado foi feita e o Filho matou. Suas ondas sobre ele quebraram, sua alma trabalha e eles prevalecem agora. Nosso castigo foi levado. O inferno sente seu poder e se submete à sua glória na manhã da ressurreição.
E eu ouvi dizer: ide pregai ainda hoje as boas novas à raça. Pelo decreto de Deus, estamos todos livres, salvos pela graça. Aleluia! Glória a Deus! Deus é maravilhoso! Que vocês tenham um dia grandemente abençoado. Curte e compartilha essa mensagem. Amém. Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. E lembre-se, você é especial para Deus. E até amanhã, se Deus quiser.